Eu sou o Thalisson Gomides, coordenador do curso de farmácia da Univale, e hoje estamos tendo o prazer de fazer essa conversa aqui no Núcleo de Especialistas em Oncologia, uma instituição que já vem colaborando com o curso de farmácia há alguns anos e que nós temos uma relação muito interessante, importante na formação dos nossos alunos. Estamos aqui hoje com a Marina, com a Isabela, nossa egressa, e com o Gabriel, nosso estudante e estagiário no curso de farmácia. Primeiro, agradecer a presença de cada um de vocês, o tempo, né, que vocês tiraram para essa conversa, e começar falando desse núcleo, né, Marina? Começar conversando com você um pouco, te perguntando sobre a atuação, o trabalho desenvolvido aqui no NEL e a importância do farmacêutico nos serviços. Boa tarde, Thalisson. Obrigada pela pergunta. O NEL, ele é um núcleo de especialistas em oncologia. Então, a gente trata aqui pacientes que estão com câncer. Tem uma legislação, a RDC 220, que ela garante que o farmacêutico seja manipulador das drogas citostáticas, quimioterápicos. Então, a gente precisa de ter um farmacêutico oncológico para a manipulação desses quimioterápicos que serão ofertados como tratamento para a cura daquele câncer ou tratamento de alívio. Então, nós somos uma equipe aqui com 4 farmacêuticos oncologistas, sendo que 3 deles são egressos da Univale, né? Exceto eu, que sou de Belo Horizonte. A gente tem aqui a Isabela Simoneto, ela é nossa farmacêutica oncologista, ela estudou na Univale e ela fez estágio aqui conosco. A gente também tem a Lívia Faula, que foi nossa estagiária e hoje é nossa farmacêutica, assim como a Maria Laura Lopes. Ela foi nossa estagiária e hoje ela é farmacêutica oncologista aqui no NEL. Sem contar que a Univale é de fundamental importância na equipe de farmácia aqui do NEL, pois nós temos estagiários que atuam conosco, que nos auxiliam no todo o processo de suporte da terapia medicamentosa com o paciente oncológico. A gente tem os farmacêuticos oncologistas. Então, assim, a qualidade técnica de formação científica da Univale, ela fortalece muito essa parceria NEL-Univale. E como é bom, então, né, Marina, ver que o curso de farmácia ele está inserido aqui no NEL, né, com a sua supervisão e tem contribuído tanto com os nossos egressos, né, quanto com os nossos estudantes. Sim, a gente fala assim que o estagiário aqui, né, são os nossos braços e as nossas pernas. E posteriormente o farmacêutico. Uma coisa que eu acho interessante falar é que a equipe de farmácia já foi menor e hoje já tem 4 farmacêuticos. Então, assim, isso é a empresa que vê a importância do farmacêutico oncologista. Há o reconhecimento do estagiário de longa permanência, que faz o estágio conosco, porque quando o aluno é estagiário aqui, Thalisson, a gente observa ele profissionalmente e como pessoa. Então, como que ele se relaciona nessa equipe multidisciplinar, com médicos, enfermeiros, dentistas, fisioterapeutas, serviço social. E a gente tem essa interação, o campo de estágio é importante para a gente observar esse profissional atuando. E depois, se houver uma oportunidade, né, e sempre existe, como eu te falei, a gente tem várias farmacêuticas aqui, ele é contratado e segue o caminho, faz a pós-graduação em oncologia e se torna farmacêutico oncologista. E legal essa construção, né, Marina, que acontece. Os nossos alunos, então, eles iniciam o estágio e há uma grande chance de serem contratados, como aconteceu. A Isabela, né, que pode contar melhor a história dela para vocês. Perfeito, Isabela, é um prazer tê-la aqui, especialmente como egressa do curso de farmácia. E gostaria de te ouvir um pouco de como foi a sua história aqui no NEL, como foi desde o seu estágio, como foi a sua experiência como estagiário e também como funcionária, como farmacêutica do NEL. Thalisson, obrigada pelo convite. Falando um pouco da minha experiência, né, a porta de entrada para a NEL, para mim, foi a universidade. Então, foi ofertado o estágio, a gente tem uma noção de como funciona a oncologia nas matérias que a gente tem na universidade, mas na prática é muito importante quando a gente vai entrar no mercado de trabalho. Então, para mim, foi muito importante ter essa oportunidade de vir aqui estagiar. Eu estagiei aqui durante 1 ano, antes de ser contratada. E como a Marina falou, né,
quando você está aqui na prática mesmo, é você ver como que as coisas funcionam, como você lida com outras pessoas, sendo profissionais farmacêuticos, ou então com a equipe multidisciplinar, né? E aí você vê como a sua profissão funciona na prática, como você vai lidar com problemas, como você vai lidar, né, com intercorrências em relação ao paciente. Então, para mim, foi muito importante ter feito esse estágio antes de entrar no mercado de trabalho. A gente tem uma experiência e a gente aprende como isso funciona, como é a sua profissão de verdade, né? Então, a Univale ofereceu para a gente várias oportunidades em várias áreas diferentes de estágio. E quando eu vim aqui para a ANEL, mesmo não tendo muita noção de como funcionava na prática, para mim foi assim, paixão à primeira vista, praticamente. A oncologia, para mim, foi uma grande paixão. Então, a universidade foi imprescindível para que eu conseguisse chegar hoje onde eu estou, sabe? No meu trabalho, conhecendo como funciona e podendo me apaixonar por essa área. E lembrar, né, Isabela, que não só você, como vários dos nossos alunos, eles podem ter essa oportunidade Sim. de passar por esse estágio aqui, supervisionado aqui na ANEL. Sim. Assim como o Gabriel, Gabriel, que é nosso aluno do 4º período de farmácia, e já está tendo essa oportunidade de fazer o estágio aqui. Então, gostaria de conversar contigo, Gabriel, como está sendo a sua experiência, quais são os principais aprendizados, ainda no 4º período, né? Quais são os principais aprendizados que você está podendo adquirir aqui nesse estágio na ANEL em oncologia? Eu acredito que, quando a gente fala de aprendizado, eu acho que desde a primeira vez que eu pisei aqui dentro dessa empresa, eu comecei a aprender em relação também à convivência, sabe? Essa questão de você conseguir conversar, interagir com as demais farmacêuticas, né? Interagir também com as outras equipes, como a equipe de enfermagem, os médicos, os nutricionistas, também as dentistas, né? O pessoal da odontologia. Então, assim, eu consegui criar muito bem um senso crítico, uma comunicação entre esses profissionais. Então, a gente vai desenvolvendo esse senso de, vamos dizer assim, de você conseguir desenvolver a sua fala melhor. E não só isso, né? Você receber uma prescrição, igual chega as prescrições para a gente na farmácia, a gente conseguir ver o que está pedindo, o que está solicitando, entender o que o médico quer, e não só o que o médico quer, mas principalmente o que o paciente quer também, né? Entender as especificidades de cada protocolo que chega aqui para a gente na farmácia e saber desenvolver com o paciente, também no momento de dispensação, né, dos medicamentos orais também, que a gente faz a entrega em alguns momentos. Então, saber comunicar com o paciente, chegar até ele, abordar ele da maneira correta, fazer a entrega da maneira correta, entender quais são os seus sintomas, quais são as suas dores ali no momento que ele está tomando aquele medicamento, se ele tem alguma queixa a relatar, né, em relação a principalmente reações adversas, né? Quando a gente fala de quimioterapia, por exemplo, a gente entende que tem uma carga ali, igual, por exemplo, a questão da náusea, vômito, tudo isso que um medicamento pode causar. Então, saber, né, procurar entender quais são as reações que ele está tendo para a gente conseguir ajudar até mesmo com medicamentos sem seus quimioterápicos para poder resolver essas dificuldades que eles enfrentam durante ali o tratamento. Muito bom. E eu gostaria de voltar à pergunta, né, a Isabela ou para o Gabriel, que vocês quiserem responder. Quais são os incentivos que essa empresa, que o NEL, ele apresenta para que você possa fazer um estágio aqui e fazer um estágio aqui por mais tempo? Eu acredito que o incentivo ele vai de vários, na verdade. Então, desde a bolsa de estudos que a gente recebe, a bolsa de auxílio que a gente recebe para poder estar aqui. Então, o estágio ele sendo remunerado, de certa forma, ele já nos faz querer estar aqui. Mas a partir do momento que a gente se encaixa na equipe, entra na equipe, a gente vê que os profissionais eles são muito abertos a comunicar com a gente, a, vamos dizer assim, nos ensinar, né? Então, a gente consegue participar muito bem das atividades, mesmo que talvez a gente não consiga fazer todas as atividades, igual principalmente na manipulação dos quimioterápicos, são atividades ali mais específicas da farmacêutica fazer, mas a gente consegue participar dessa atividade, né? Consegue estar ali dentro do serviço do farmacêutico e consegue ganhar essa experiência para poder, quem sabe, um dia entrar no mercado de trabalho e entrar aqui na farmácia oncológica.
Muito obrigado, Gabriel. Eu queria voltar, né, sobre esse assunto, Marina, sobre os diversos estudantes que passam por aqui, alguns, né, a gente escolhe com alguns critérios baseados nos valores da empresa. Quais são as habilidades que você tem encontrado e que tem valorizado nesses nossos estudantes do curso de farmácia? Nós sabemos que alguns ficam por menor tempo, nós sabemos que outros vão permanecer por mais tempo. Quais são as habilidades que vocês garimpam e identificam aqui entre os nossos estudantes e podem até ser importantes para virarem, né, possíveis farmacêuticos já como funcionários? Você tocou num ponto excelente. São algumas habilidades fundamentais, né, para a atuação do farmacêutico em oncologia. Como o Gabriel bem disse, a Isabela, a boa relação com a equipe, essa habilidade de trabalhar em equipe. Então, assim, quando o professor lá pede para fazer trabalho em equipe, é importante por isso, porque aqui a gente vai lidar com um profissional médico, a gente vai fazer uma análise farmacêutica da prescrição médica e tem que intervir, então a gente tem que saber conversar, a gente tem que ter conhecimento técnico para abordar com propriedade, né, esse profissional, para lidar com o profissional da enfermagem. Além do trabalho em equipe, uma habilidade que é fundamental é ter atenção e precisão, porque como a gente trabalha com manipulação de medicamentos de alto risco, a gente tem sempre que ter autocuidado no gerenciamento do risco, porque a gente precisa de entregar segurança para o paciente, a gente precisa de entregar o medicamento certo, na dose certa, no dia correto, para o paciente, para aquele tratamento ser eficaz. Então, a gente precisa de estagiários, né, e profissionais que sejam muito atenciosos quanto ao que estão fazendo. Quando a gente manipula uma quimioterapia, a gente tem que ter certeza, antes, durante e depois, que aquele medicamento que eu manipulei tem a dose precisa, exata para aquele paciente, porque a gente sabe da toxicidade dos quimioterápicos e o mesmo medicamento que pode salvar, ele pode trazer alguma reação adversa indesejável. E outra habilidade muito importante que a gente tem aqui é a formação técnica, científica, acadêmica, porque a gente trabalha aqui com medicina, saúde baseada em evidências. Então, a gente tem que estar sempre o tempo todo estudando, ter conhecimento de farmacologia, imunologia clínica, imunologia básica, farmacotécnica, atenção farmacêutica. Então, assim, todas as disciplinas que são cursadas no curso de farmácia, assim, têm que ser aprendidas com o máximo de atenção possível, porque a gente vai precisar desse conteúdo aqui em algum momento. Então, pessoal, nós encerramos o nosso primeiro bloco e voltaremos após o intervalo. No primeiro emprego, todo desafio parece maior. Mas quando a preparação é sólida, a confiança fala mais alto. Na Univale, teoria e prática caminham juntas para formar profissionais prontos para agir. Resultado? Competência que impressiona desde o primeiro dia. Univale, onde o mercado de trabalho reconhece você. Sua carreira, nossa região, um futuro. Inscreva-se em univale.br e se surpreenda. Começando o nosso segundo bloco, gostaríamos de conversar também um pouco sobre a mudança no cenário da profissão farmacêutica. Nós observamos que tem alguns setores na profissão, algumas áreas de atuação um pouco esvaziado, com uma grande demanda, e o NEL, pelo menos nos parece, que está sendo bem atendido de alguma forma. Gostaria de saber, Marina, qual que é a sua visão sobre essa dinâmica do mercado, como que a área do farmacêutico oncológico tem sido vista, né, na sua visão, e também um pouco desse cenário, né, como essas mudanças têm sido observadas. Ótima pergunta, Thalisson. A gente aqui, como farmacêutico oncologista, a gente tem observado um seguinte movimento. Eu sou farmacêutica nessa área há 12 anos e
A gente tem observado que o farmacêutico oncologista ele tem cada vez mais saindo da cabine de manipulação de medicamentos quimioterápicos e indo prestar assistência para o paciente oncológico. E essa assistência que ele presta para o paciente oncológico é enriquecedor e traz um ganho enorme na saúde, na sobrevida global desse paciente. Porque a gente consegue ajudar o paciente, muita coisa que o paciente não relata para o médico, ele relata para a gente, para os farmacêuticos. Uma náusea, um evento adverso, uma diarreia, uma dificuldade que ele está tendo com aquela medicação. Às vezes o médico prescreve a medicação e quando a gente vai dispensar, né, Isa, o medicamento, o paciente fala que não consegue deglutir. Então, aí é um momento que a gente faz uma intervenção farmacêutica e solicita a troca daquele medicamento, propõe para o médico uma troca por uma outra medicação, quem sabe endovenosa, né? Então, se o medicamento seria um comprimido, agora ele vai utilizar uma medicação endovenosa. Então, na oncologia, a gente está vendo uma ascensão, na verdade, do profissional farmacêutico. A gente mesmo, hoje em dia, somos 4 farmacêuticas aqui. Então, a Isabela pode falar um pouquinho melhor sobre isso também, porque né, ela foi a 4ª farmacêutica. Como foi, Isabela, um pouco sobre... você formou em qual ano na Univale, no nosso curso de farmácia, e qual ano você começou a trabalhar aqui no NEL? Conta um pouco para nós esse início da sua trajetória. Eu me formei em 2023, né? E logo após eu já fui contratada aqui. Na verdade, antes eu já fui contratada, né? Quando faltava um período para eu me formar, eles já fizeram a minha contratação para que, nesse período, eles já fossem me instruindo como funciona. Porque a gente tem muita noção como estagiário, mas funcionário é outra coisa, né? O CLT é outra história. Então, antes mesmo de me formar, eu já tinha sido contratada na empresa para ser instruída dentro da farmácia, na questão de como um profissional, né, de carteira assinada trabalha. E aí, assim que eu finalizei a minha graduação, eu já fui contratada como farmacêutica. E a instituição já me orientou, né, para poder fazer minha pós-graduação. Saindo da universidade, já iniciei minha pós-graduação. E aí, com 1 ano, já finalizei ela também. Então, tem 1 ano e meio, mais ou menos, que eu finalizei minha pós-graduação. E a gente vê muito isso que a Marina falou. Você vê a importância do farmacêutico cada vez mais nessa área. E como você... tem um profissional que atua e que ele faz diferença, você vê que ele tem a necessidade de cada vez mais você ter ele na instituição. Então, na ANEL foi isso que aconteceu. Com o passar dos anos, a gente tem a necessidade de ter mais profissionais farmacêuticos. Eles atuam cada vez mais e com isso você consegue ajudar mais o paciente a atuar em outras áreas que, às vezes, o profissional não está interessado, nem sabe que ele pode atuar ali, né, na sua área de atuação. Muito bacana, né? Perceber que entre tantas opções você foi feliz nessa sua escolha, se encontrou de certa forma. E gostaria de saber do Gabriel, como é que está sendo, Gabriel? Você que está passando por diversas experiências no estágio, é uma questão do curso, que nós precisamos passar por diversos cenários de estágio. O que você tem encontrado e quais são suas expectativas, né? Você vê a área de oncologia como uma possibilidade futura? Quais das áreas, né, e quais das matérias que você tem mais sentido, uma afinidade entre o que você tem vivenciado? Desde que, antes de entrar no curso de farmácia, eu tive o conhecimento da oncologia, né? Mas não esperava que, por exemplo, a oncologia seria meu primeiro estágio na universidade. Então, eu gostei bastante de ter entrado e, assim, vejo que desde o primeiro período, todas as disciplinas que a gente veio cursando até chegar onde eu estou hoje, elas foram extremamente importantes para o desenvolvimento no estágio e também até mesmo para um desenvolvimento na universidade. Então, foi ali algo que foi andando paralelo, sabe? Foi crescendo tanto como futuro profissional, vamos assim dizer, e também crescendo como estudante. Então, falar assim de farmacologia é imprescindível para o estágio aqui, principalmente quando a gente fala, por exemplo, de entender a questão das doses das medicações, como que deve ser entregue, a posologia. Então, já houve casos ali que a gente teve que explicar para o paciente por que aquele medicamento ele deveria ser tomado de 12 em 12 horas e não de 8 em 8 horas. Então, é algo que está na bula, que a gente pode ir lá, a bula do profissional, e ler
por que aquele medicamento ele deve ser tomado naquele tempo, naquela dose, para ele conseguir compreender, e passando isso para o paciente, a gente consegue ter passar essa informação para ele de maneira muito clara. Mas também outras disciplinas, como, por exemplo, a química, né, onde a gente aprende um pouco a falar sobre a concentração dos medicamentos, que é algo importante aqui também, para poder, né, saber quantos ml daquele medicamento vai puxar para poder atender à dosagem que a prescrição ela pede. Então, assim, igual eu estou falando, eu acredito que as disciplinas que eu estou dando desde o primeiro período e ainda vou ter até o final do curso, elas vão ser extremamente importantes aqui para esse estágio. E, assim, claro que a gente deve passar por outras áreas, ter conhecimento de outros lugares, mas eu acredito que aqui hoje eu, assim, me apaixonei pela área e acredito que, quem sabe, um dia eu possa atuar profissionalmente aqui. Eu tenho certeza que vai ser muito gratificante para mim. Bacana, né? Apesar das dificuldades que nós sabemos que existem, com determinação a gente vai aprendendo, vencendo, né, esses desafios. Nós sabemos, né, pessoal, Marina, Gabriel, Isabela, que tem pessoas nos assistindo, alguns alunos, estudantes de curso de farmácia, outros que não são da área de farmácia, mas que estão interessadas em conhecer melhor sobre a oncologia e a atuação do farmacêutico na oncologia. E eu gostaria de saber de você, Marina, né, como especialista em farmácia oncológica, como você tem visto esse cenário, que você tem identificado, né, como uma demanda, e como que quais são as sugestões que você dá para esses alunos, ou até não alunos, mas que se interessam pela área da oncologia, ou especialmente, né, pelos futuros farmacêuticos oncológicos ou estudantes? Ótimo. Essa área de oncologia, eu acho que ela é apaixonante, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para atuar aqui na oncologia é ter amor. Para ingressar pela Univale, basta o aluno procurar o coordenador de estágio, que a gente, sempre que tem uma vaga disponível, a gente anuncia para o coordenador do curso da Univale, o coordenador do estágio, e ele divulga a vaga. Caso o aluno tenha interesse, a gente faz um processo seletivo e aí ele começa a estagiar aqui no NEL. Aqui, o aluno vai percorrer a trajetória do farmacêutico, ele vai conhecer quais são as atribuições do farmacêutico oncologista, vai entender sobre a análise farmacêutica da prescrição médica, sobre microbiologia. A gente tem que fazer limpeza e desinfecção das cabines de segurança biológica, onde são manipulados os medicamentos de alto risco. Ele vai saber checar a interação medicamentosa entre os quimioterápicos, ele vai conseguir entender quais são o potencial emetogênico de cada droga, e aí como que a gente faz para prevenir náuseas e vômitos e eventos adversos. E respondi a sua pergunta? Respondeu sim, né? É uma área em ascensão e que aqueles que são interessados, com certeza buscando essa formação, buscando o estágio, né, possivelmente haverá campo para atuação futura. Exatamente, gente. Eu falo assim que o estágio é como se fosse um berçário de farmacêuticos, né? É aqui que o aluno tem a vivência, que ele entende na prática o que é ser farmacêutico oncologista. É muito difícil resumir tudo o que é na nossa profissão em uma fala, mas com a vivência do estágio, o amadurecimento profissional e pessoal, a convivência com os colegas farmacêuticos, aquele aprendizado do dia a dia, a convivência com os colegas médicos, enfermeiros, isso aí faz com que o aluno se apaixone e certamente queira virar um farmacêutico oncologista. É uma área assim, onde o farmacêutico é muito valorizado e é uma área que eu sou apaixonada, né? Isabela também está aqui, não me deixa mentir. E é isso. Quiser entrar aqui no NEL, basta procurar o coordenador de estágio, que nós estamos de portas abertas para quem tiver interesse. Bom, gente, é uma alegria termos conversado aqui. Primeiro, agradecer pela essa oportunidade de me receber aqui no NEL hoje, né? Agradecer a você, Marina, pela atuação, pela parceria de sempre. Você, Isabela, né? Dizer que, como egressa do curso de farmácia, o nosso curso continua de portas abertas. Você, Gabriel, né? Concluindo aí o curso, né, nós desejamos que você seja um profissional também realizado, enquanto estudante, consiga vencer, né, todas as etapas, e agradecer por essa conversa, esse bate-papo.
né? Nós acreditamos muito nessa parceria com o NEL na área de farmácia oncológica. E encerramos, assim, né, nossa conversa, esperando um dia voltar a conversar um pouco mais. Estamos à disposição e as portas estarão sempre abertas para o curso de farmácia da Univale. É um prazer recebê-los aqui. Agradecemos a todos que nos acompanhou até agora. Um grande abraço.